Independência ou morte? Boa noite, pessoal. Boa noite para você que neste momento sabe que hoje, 7 de setembro, é um dia especial. Há 200 anos, ele, Dom Pedro I Mesquita, ele simplesmente fez a independência do nosso país, né? Eu sou uma pessoa que, ao longo da minha história toda, eu sempre adorava histórias. Até hoje, quando eu viajava com as minhas ex-mulheres, todas iam no supermercado fazer compra, supermercado não, no shopping fazer compra e eu em todos os museus, né? Porque eu sou ligado nisso, né? Não é que eu gosto muito da história, né? De ver coisas, mas eu gosto de sentir, de ouvir o que essas pessoas faziam no começo, né? Enfim, mas eu há quantos anos? 8 anos? Não, acho que mais, quase 10 anos, fui fazer uma reportagem no Museu do Ipiranga, né? E deu um sucesso tão grande que sempre eu coloco no ar. Todas as faculdades pediram cópias, alguns colégios eu mandei. Eu entrevistei um cara que, na verdade, ele é o historiador, né? Jacob. Aliás, eu quero falar com ele novamente. O que ele faz, gente? Então, ele conta as histórias reais, o que aconteceram. Você acha que Dom Pedro I levantou a espada e criou independência ou morte? Você acha que tinha aqueles cavalos todos, né? Que todo mundo conhece? Nanenina, não. O Dom Pedro I estava com uma caganeira, só para você saber uma ideia. Tinha diarreia, porque passou lá em Santos, comeu uma feijoada e tinha umas coisas meio podrinhas e ele viajava num cavalo, não era cavalo também, era burrico. Então, tudo você vai saber agora. E eu tenho as imagens da independência de Dom Pedro I. Dá uma olhada, quem viu vai rever, quem não viu vai se divertir, porque a história é real. Tem brincadeira? Tem. Ah, e lá, música de suspense. Na hora que o Dom Pedro I estava num cavalo, deu uma merda. O cavalo sumiu, lembra disso? Não. Gente do céu, o Dom Pedro ficou com a toba, fechou. Com vocês, independência ou morte! Ó Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo. Ó Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta... Alto lá! Quem vem lá? Quem és tu? Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. Alguém segura aqui, meu burrico. Acabo de receber alguma coisa aqui que eu não sei do que se trata. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Mas ô caralho! Ô caralho! Solta esta ô que o pariu! Ô que o pariu! Ô que o pariu! Ô que o pariu! Esta Ai que... Ai que... Segura esta... Ai caralho! O que estou aqui a receber uma carta de Portugal. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Querem que eu vá para Portugal? Querem que eu retorne a Portugal? Pois não retornarei, porque estou no Brasil, todo cagado, com o meu burrico que está com problema. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Soldados, em forma! Para o bem desta nação, eu não vou para Portugal. Vou ficar aqui e vou proclamar a independência deste país. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Independência!
Independência Independência ou morte! ou morte! Independência ou morte! Eu disse independência ou morte! Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ora, pois, quem é este senhor? Prendam-no! Prendam-no! Quem é este cidadão? Prendam-no! Prendam-no, por favor! Prendam-no! Tá tudo Prendam-no! errado. Quem é o senhor? Prendam-no, disse! Mas que guarda de merda! Tudo errado, Dom Pedro. Pode me soltar que eu vou explicar a história certa pra vocês. Quem é o senhor, primeiro? Muito prazer. Pode soltar. Para que time torces? Corinthians. Prendam-no! 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 Prazer, eu sou Jacó. Eu sou historiador, Dom Pedro. Por que estás com essa roupa de paneleiro? Não, essa é a roupa do século XXI, Pedrão. Padrão, eu sou... Desculpa. Prendam-no! 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 Desculpe. Padrão, não lhe dê esta liberdade. Dom Pedro. O senhor é professor de história? Sim. Ok, onde é que nós estamos aqui neste momento? E que dia é hoje? Peça pra me soltar. Soltem-no! Obrigado. Fique perto, por favor, que ele pode falar alguma merda, prenda-no. Fica perto, por favor. Me conte. Que dia é hoje? 7 de setembro, Quem sou eu? Dom Pedro de Alcântara Machado, vulgo Dom Pedro I. Nós viemos aqui junto com Dom Pedro para explicar realmente o processo de independência, porque o senhor se foi dessa para uma melhor sem deixar a história clara para as pessoas que estão te assistindo nesse momento. Não estou entendendo. Eu não fiz a independência deste país, Fez. que está na merda que está, por culpa minha. É. Sim. E o que foi que eu fiz? Eu recebi uma carta de quem? Você recebeu uma carta de Portugal, das Cortes de Lisboa, de O que Portugal. dizia esta carta? Essa carta existe fisicamente? Existe fisicamente, ela está no museu, e essa carta pedia para que o senhor retornasse imediatamente para Portugal. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mas essa papagaiada toda aqui... desculpa, essa cena... Prendam-no! 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 Que papagaiada! Essa Sou ce- imperador deste país. Que papagaiada? Já foi. Essa cena... Soltem-no! Obrigado. Não existiu dessa forma. Ora, pois, se eu sou imperador, tem que estar... Ai, É. Isso. o que houve? Isso. Então vamos lá. O senhor estava vindo de Santos, Ah, da casa da Marquesa de Santos. a tetela. Isso. Tetela. Tetela, tetela, tetela. Era minha grande paixão. Sua grande paixão. Sim. Sim. Eu fui a Santos Contra a Titila, dia 8 de setembro, dia 6 de setembro. dia 6 de setembro. Ok, O senhor veio para São Paulo no dia seguinte. perfeito. Essas roupas que o senhor está usando... Siga-me. Pois não. Essas roupas que o senhor está usando, elas não eram apropriadas para a ocasião. Como? O senhor não ia estar andando a cavalo, vindo a cavalo, com essas vestes. Por que não era um cavalo? Primeiro que não era um cavalo, era uma mula. Estás a brincar? Não. Porque cavalo não desce escada? E também não sobe serra. E era mula? Era uma mula. Quantos éramos? Vocês estavam em pouquíssimos. O senhor não estava com essa roupa. Estava com uma O senhor roupa... estava com uma roupa simples de algodão. Extremamente simples de algodão. E era muito calor na época? Muito calor na época e não era a roupa apropriada para que o senhor utilizasse. Isso aqui é uma roupa de gala. O senhor Minuto. utilizaria Soldados, fiquem aqui atrás desse gajo que ele pode me atacar a qualquer momento. isso. Não. Prossiga. Pois não. Essa roupa é de gala, era para os bailes, para as festas. É uma roupa europeia, muitíssimo pouco utilizada no Brasil, um país absolutamente Eu estava tropical. com uma roupa mais comum. Mas muito mais comum. Sim. Além disso, esse grito independência ou morte, isso não existiu. Independência ou morte! Como não? Eu estava nervoso, estava com uma... Aliás, estava com uma caganeira. Exato. Esta é a O verdade. seu nervosismo é por conta da diarreia que o senhor estava no dia.
Ok. Estou todo assadinho. Quando o senhor veio, o senhor estava com essa diarreia. Ah. E o Brasil já vinha se tornando independente de Portugal com a vinda de Dom João VI para cá, com a família real. Perfeito. Em Me lembro. 1808, o processo de abertura dos portos, fugindo das tropas napoleônicas. Sim. Essa é a história verídica. Então eu estava com outra roupa, não estava com isso aqui. Não. Outra roupa. E era um burrico. Era um burrico. O burrico tá certo. Agora, onde é que estamos aqui? Porque é que estamos aqui no Ipiranga. Estamos aqui no Ipiranga, Ali tem um belo de um museu que o Museu Paulista, maravilhoso museu. vão construir daqui a uns anos. Não, iriam construir depois de uns anos, Estamos em 1822. 1822. Vão construir este negócio quando? Esse Museu Paulista. O Museu Paulista é construído no início do século XX. Nós vamos mostrar agora a Casa do Grito. Que casa acha que estamos a ver? A Casa do Grito é uma casa que aparece no quadro da Independência, que nós vamos mostrar depois. E a Casa do Grito, ela foi construída depois. Ela não existia em 1822, ela também seria Quem construída... construiu esta casa? É original? Essa casa, ela é original, ela é tombada pelo patrimônio histórico brasileiro. Quem construiu esta casa? Não existe o nome de quem fez a construção. O processo de inauguração dessa casa foi na época do conselheiro Eduardo Prado. Vamos até lá. Vamos até lá. Professora Jacó, Pois não. do que se trata esta casa? Ela foi construída na década de 1850, 1860. As pessoas não sabem precisar muito bem quando ela foi Mas construída. está original. Original. Perfeitamente. Guardas! Estejam sempre do meu lado, não sei o que pode acontecer com esse gajo. Sentido! É sentido assim! Há uma história e é real, de que eu, ao dizer independência ou morte, não disse isso. Isto não é uma broma. Eu disse, Portugal a merda. Exatamente. Isto pode ter acontecido? Pode ter acontecido porque a nobreza de Portugal, as chamadas Cortes de Lisboa, pressionavam o senhor para que o senhor voltasse a Portugal, porque eles queriam retomar o Brasil como uma colônia, Perfeitamente. como um local de exploração mesmo. Mas o que aconteceu no dia 7 de... Foi, isso foi. O pessoal sabe que 7 de setembro é feriado. Não é que é feriado, ela é uma data extremamente importante para o Brasil, mas ela foi muito floreada pela historiografia tradicional. E nós vamos explicar esses erros agora, com vocês acompanhando o quadro do Pedro Aliás, é Américo. sobre isso que eu queria dizer. Pois não. Estou a perder o equilíbrio. Que quadro é este aqui? Este aqui é de Pedro Américo. Bom, esse quadro é o quadro do Pedro Américo. Quem pediu para que seja feito esse quadro? Então, Dom Pedro II pediu para que o Pedro Américo fizesse um quadro para mostrar como foi o processo de independência do Brasil. Mas esse quadro apresenta uma série de equívocos, Por uma exemplo, série de erros. A Vamos minha lá. roupa não é esta aqui. Não pode ser essa. Eu estou a cavalo. Também não pode estar a cavalo. E isto aqui tem os dragões de independência, mas quer dizer, se eu não fiz independência, como já tem dragão? Então, os dragões da independência estão aqui. Fora isso, se vocês olharem, aqui atrás está o Riacho do Ipiranga Aqui está o Riacho do Ipiranga. e aqui a Casa do Grito, Que é esta aqui nós estamos. que é essa que nós estamos. Agora, pois, foi feita depois. Primeiro que ela foi feita depois. Perfeito. E segundo, que pela posição da Casa do Grito, o Riacho do Ipiranga estaria lá atrás. Portanto, e na verdade, ele está ali atrás. lá embaixo. E mais, esse quadro de Pedro Américo, ele foi um plágio de uma batalha é verdade. de Napoleão Bonaparte. Em 1807, Napoleão teve uma batalha, a Batalha de Friedland, que Ernest Verdade. Meissonier pintou, que é Que é esse quadro aqui. Vou passar à frente da câmera. E aqui nós... Ah, perfeito, mas é igualzinho. Então, Este Pedro Américo, mas tu és um paneleiro, Pedro Américo. Como é que tu me diz? Tu faz igual. E isto aqui também é uma independência. não, isso na verdade foi uma batalha vencida Uma por vitória. Napoleão contra os prussianos Este e os é russos. Napoleão? Que Exatamente. cidadão. Esse era. Que homem. Teve alguém que acusou que eu estava... Exatamente. É um fella. Pode ser mais. O que ele disse? O que foi que ele disse? A história tradicional O conta... que vai? Guardas, prendam-no! Prendam-no! Mas de novo? Prendam-no! Vai dizer que é verdade. Se eu estava com caganeiro ou não, porque senão vai ser preso tu. Estava. Solte-no. É verdade. Estou todo assadinho. Estava. E aí? Estava. Vindo de Santos, comeu a caldeirada lá em Santos. Aquela caldeirada.
Ei, era uma caldeirada que fez Tetila que fez pra mim. Foi a própria. A Tetila fez uma caldeirada e colocou alguma coisa que me deu uma caganeira. Vim parindo um porco-espinho a cada 3 horas. Tudo bem. É impressionante. O que mais que eu conto? Eu morri, então, aos 37 anos, Isso, em Queluz. em Queluz, em Portugal. Aonde eu nasci. Aonde o senhor nasceu. Aliás, vou lhe dizer, vale a pena vocês conhecerem Queluz, que é um parque, que é um museu muito lindo, que é uma casa muito linda, onde papai morava. E lá está a cama onde eu nasci e onde eu morri. Exatamente. Tem um quadro Um pintado. quadro maravilhoso ao lado. Muito interessante, vale a pena então. Bom, professor Chacó, Oh, pois não. vou liberá-lo, Muito obrigado. apesar da roupinha. Ok. Foi um prazer. Prazer. Todo meu conhecê-lo Como chamava pessoalmente. quem cuidava dos cavalos, como é que era o nome? Alferes. Alferes! Venha cá já com o meu burrico. Vamos embora. Segure aí para eu montar. Meu país, Brasil dos Brasis, quero lhe dizer que estou fazendo esta independência e que este país cresça, que se imortalize e que aqui não existam corrupções. E que neste país seja um país sério, com pessoas honestas e dignas. E que ao longo dos anos, vocês, futuros brasileiros, saibam em quem votar. Porque as pessoas que vocês colocarão no lugar terão que ter a coragem que eu tive de mandar Portugal àquele lugar. Pensem nisso. Estou lá em cima, virei uma estrelinha, mas estou de olho em vocês, brasileiros. Vocês estão quase na merda, falta pouco. Ô, guardas! Vamos cantar a musiquinha e vamos descobrir o Brasil. Oh, Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo. Oh, Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ah, minha gente, é muito legal, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas este meu amigo, que é o professor, contou a verdadeira história, né? Todo mundo sabe que ele comeu alguma coisa lá embaixo, veio todo cagadinho, estava todo cagadinho, fazendo uma merdinha no tudo quanto é canto, e quando ele disse agora, não falou independência ou morte, né? Em Portugal a merda é normal, né? Foi uma briga que ele teve com Portugal, mas os portugueses são os nossos irmãos, e se nós estamos aqui é porque devemos muito aos portugueses. Aliás, meu nome é Otávio Zanetti, que é italiano, e Mesquita, que é português. O primeiro Mesquita veio lá em São Sebastião, né? Era Mesquita de Portugal, veio aqui, subiu, pai, conheceu uma moça lá e bola 7, caçapa 2, comeu uma brasileira, e os mesquitas subiram pelo Brasil através do 1800 e Bumba Meu Boi. Bom, essa também é história que eu vou contar depois. Bom, daqui a pouquinho eu volto com mais informação. Aliás, daqui a pouquinho eu tenho Dom Pedro I, Dona Amélia, a Leopoldina, são as duas ex-esposas, né? É isso, né? Voltamos já já. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, mulheres lindas, maravilhosas. Vou contar para vocês aqui uma novidade muito interessante. Preste atenção. Você sabe que manter as mãos limpas é essencial para a nossa saúde, claro, ainda mais nos tempos do Covid, né? Então, às vezes, o álcool gel que todo mundo usa pode deixar um pouquinho a mão ressecada, ok? E pensando nisso, a Rep, que eu conheço já há muito tempo, criou uma espuma antisséptica super especial que limpa 99,9% dos germes e bactérias. E atenção, minhas amigas, mulheres lindas, maravilhosas, a espuma não danifica as unhas, não estraga o esmalte e nem as joias, não oxida as joias, ok? Detalhe importante, olha só, é uma espuma super levinha, fácil de você passar e o cheiro é maravilhoso. Ela é feita, para quem não sabe, com óleo essencial de alecrim e limão e tem uma fragrância super refrescante. E agora tem também o selo vegano, que é muito importante para todos nós, né? Eu vou contar uma novidade para vocês. A Rep também está lançando uma espuma facial, que é muito especial, gente. Ó, para saber mais sobre esses produtos, entre no Instagram deles, que é @rep_co. Combinado, pessoal? Pode dar uma dica para vocês? Isso aqui é maravilhoso. Independência! Ou morte! Ou morte! Independência!
disse independência ou morte! Ah, meus amigos, vocês viram só? Começamos o segundo bloco com essas imagens, né? Eu repito, as imagens da independência de Dom Pedro I, né? Primeiro, para quem assistiu o primeiro bloco, sabe que eu reprisei só um trechinho. Para quem não ouviu, é só para lembrar que Dom Pedro I esteve aqui há mais de 200 anos, né? E essas imagens são imagens da brincadeira, mas eu repito, eu contei a verdadeira história, né? Que ele nunca disse, eu repito, ele não falou independência ou morte, ele falou Portugal merda, que ele era o jeito dele. E, claro, hoje Portugal, nós somos o que somos, dependemos e agradecemos aos portugueses que nos descobriram, né? Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês onde está enterrado Dom Pedro I, para quem não sabe. Na verdade, não é que ele está enterrado, os ossos dele estavam em Portugal, quando ele morreu, porque ele nasceu em Portugal. Aliás, essa câmera que vocês estão vendo foi quando eu fui agora recentemente no Museu de Portugal. É onde literalmente Dom Pedro I nasceu e é onde ele morreu. Demais, né, gente? Muito emocionante, né? Eu que sou um cara, entre parênteses, historiador, amo a história do nosso país, de todos eles. Você está ali na cama de Dom Pedro I, no quarto dele. Eu estava sozinho, porque não tinha muita gente no horário que eu fui, e eu confesso a vocês que eu tenho não sei o que acontece, me emociona muito, eu choro, à toa, conversei com ele, olha, fico até emocionado. Não sei porque eu sou assim, juro por Deus, mas fazer terapia. Bom, pessoal, dá uma olhadinha só, vale a pena conferir e aberto para que você também conheça lá essa especial emoção, imaginar de olhar para um lugar e pensar que Dom Pedro I está ali. Dá uma olhada. Bom, pessoal, nós estamos neste momento num dos lugares mais importantes da história do nosso país. Bom, deu para perceber que estamos aqui no bairro do Ipiranga e nesse, que é um monumento, um dos mais importantes. E realmente é, né? Afinal de contas, aqui dentro, ela vai explicar para a gente quem ela é daqui a pouquinho, mas aqui dentro está o corpo de Dom Pedro I, que fez a nossa independência. A Valdirene, você é historiadora e arqueóloga, é isso? Gente, ela teve um privilégio, eu não vou perguntar agora não. Imagina esta mulher que simplesmente um dia abriu, não o caixão, a urna, né? Urna funerária. A urna funerária de Dom Pedro I. Abriu e viu ele ali. Mas você não conta daqui agora não, né? Só dá um resumo pra gente, para o pessoal de casa entender o que é esse ambiente aqui, como é que ele foi construído. Dá um resuminho pra gente. Bom, aqui sempre teve a intenção de se trazer os remanescentes, os corpos, né, de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina para São Paulo. Por quê? Porque aqui foi proclamada a independência do Brasil. Região, né? Exatamente. Só que Dom Pedro I faleceu em Portugal, então por muitos anos isso foi muito difícil, ficou lá, né, até que em 72 houve um tratado, né, entre o governo brasileiro e o de Portugal. Aí liberaram o corpo. Aí liberaram para trazer, só que Dona Leopoldina está aqui já desde 1954. Então, a Leopoldina, então temos ali Dom Pedro I, Dona Leopoldina e a Dona Amélia, segunda esposa de Dom Pedro. Segunda esposa de Dom Pedro. Gente, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa diferente agora. Eu poderia entrevistar você aqui, mas eu quero mostrar, porque muita gente vem aqui pro museu, que é o Museu Paulista o nome, né? Outro nome, né? E as pessoas às vezes não sabem que você pode visitar. Você sabia disso? Tem muita gente que não veio aqui. Então, fique atento, porque eu vou levá-los agora. Eu vou ficar ao lado de Dom Pedro I, o homem que revolucionou, no sentido bom da palavra, o nosso país. Vamos para lá? Vamos embora. Tô louco para ver isso. Vamos nessa. Bom, Valdirene, é o seguinte, esse aqui é um momento em que as pessoas que são historiadoras, que são pessoas ligadas na história do nosso país se emocionam, porque aqui está a nossa história, né? Com certeza. Com certeza não. Olha só, ele tá, essa construção aqui, ela é de quando? Só para a gente entender, década de 90. Não, essa parte onde nós estamos, ela foi escavada, né,
começou a ser escavada em 1954, aliás, em 1952 e concluída em 1954, quando o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo conseguiu trazer os remanescentes humanos de Dona Leopoldina para São Paulo. Aqui então a gente encontra a Maria Leopoldina, né? Eu queria que você desse um resumo, quem foi Maria Leopoldina, como ela entrou na vida de Dom Pedro, resumindo. Bom, eles se casaram por procuração em 1817, no início de novembro do mesmo ano, foi aí que eles se conheceram, Quantos mas anos já... ela tinha? 20 anos. 20 anos. Se conheceram e deu clima. Casaram por papel, hoje em dia não rola isso. Porque você tem que ver o seguinte, nessa época, os casamentos dessas pessoas eram um negócio de Estado, não tinha nada a ver com a questão amorosa, não, com a parte amorosa, com nada disso. Mas é lógico que ela chegou, realmente, isso é nítido, né, mesmo pelas fotos, a se sentir muito atraída por Dom Pedro. Dona Amélia de... Beauharnais. Beauharnais, né? Não Beauharnais. 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 Mas conta a história da Dona Amélia. A Dona Amélia, ela nasceu na Itália, era filha o pai dela era o vice-rei da Itália, né? E ele era neto adotivo de Napoleão Bonaparte. Nossa, olha só. A Dona Amélia, ela era bem mais jovem que Dom Pedro e ela se casou com Dom Pedro em 1829, ou seja, 3 anos após a morte da Dona Leopoldina. Okay. A Dona Amélia, ela deveria ter, se eu não me engano, uns 17 anos. A relação de ambos foi conturbada ou ele teve mais paixão por ela? Como é que foi? Olha, foi muito pouco tempo que Dom Pedro passou com ela. Por exemplo, aqui no Brasil, Dona Amélia só vive até 1831 porque ele abdica e volta para Portugal. Quando ele chega na Europa, ele não imediatamente, mas quase imediatamente, ele parte para a Guerra Civil contra o irmão dele. E quando ele volta, ele já volta tuberculoso. Tanto que o casal só tem uma filha, que é a Princesa Maria Amélia. Tem um trabalho muito interessante que você faz aqui todas as segundas-feiras. Olha que trabalho maravilhoso que é. Resume o que você faz nas segundas-feiras aqui, especificamente aqui com a Dona Amélia. Bom, aqui eu abro, né, o espaço do sepulcro dela, que é essa placa. Chega mais pertinho, você tem E uma aí, placa aqui de mármore, certo? Eu retiro a urna funerária dela. E eu tenho aparelhos que medem umidade, que medem a temperatura, e tudo isso é rigorosamente acompanhado. E você consegue ver, obviamente, que ela tem um... É só a parte do visor mesmo. Visor, né? Isso. É verdade que os órgãos internos da Dona Amélia estão preservados? Sim, eles estão preservados. Nós percebemos isso através das imagens das tomografias que foram feitas no HC. E ela tinha joias quando você abriu? Não. A única coisa que ela tinha era um pequeno par de brincos que estavam nas orelhas dela, que permanece, e um crucifixo de madeira, entre as mãos. Isso. E agora, gente, vamos para cá agora. Agora é o momento mais, cuidado aqui, por favor, o momento mais importante, e aqui eu me emociono quando eu fico na frente da urna de Dom Pedro I. Qual foi a emoção, você como historiadora, como arqueóloga, uma pessoa que, assim, eu tenho inveja de você no sentido bom da palavra, quando você abre uma urna de Dom Pedro I, o que passou pela tua cabeça quando você viu? Dá um resuminho pra gente. Olha, no primeiro momento, pelo estado que eu encontrei nos remanescentes humanos, ou seja, de uma forma totalmente desarticulada, eu não gostei muito,
Até porque ou seja, ele foi trocado, só para o pessoal entender, em Queluz, quando trouxeram para o Brasil, tiraram de lá... Em São Vicente de Fora. Perdão, São Vicente Fora. de Fora. Isso. Entendeu o nome? Quase que eu tomei um susto aqui, fora para outra coisa. Enfim, ele tirou o corpo, jogaram num jeito, colocaram ali. né? Ele simplesmente, é uma coisa que está até na minha tese de mestrado e no meu livro, eles simplesmente inverteram o conteúdo da Fizeram assim, urna pum. original de Ele 1874, isso, e colocou para a urna de 1972, que eu trouxe para cá. Bom, você encontrou ossos, né? Só, obviamente, ossos. Foram ossos, algumas comendas também, Ah, tá fragmentos de vestes dele. Né? Você está me entendendo? As roupas que ele tinha. Está tudo aqui. Não foi retirado? Os fragmentos, alguns estão aqui, porque eu faço questão de manter sempre esse material que Roupas, foi... por exemplo. Tem fragmentos, que foi o que nós encontramos, porque essa é a minha preocupação. Amanhã um outro colega quer fazer esse trabalho, ele vai ter esse material para trabalhar. Entendi. Da mesma forma, eu fiz com Dona Leopoldina. Valdir, eu ficaria horas aqui fazendo perguntas sobre o nosso Dom Pedro I, mas eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Tem um livro aqui que você lançou. Aliás, você lançou esse livro, Novo Grito do Ipiranga. O que relata esse livro aqui para a gente entender? Esse livro é basicamente os trabalhos que eu fiz aqui, né, no Monumento à Com Independência. fotos, inclusive? Tem fotos, tem muito sobre a que foto é essa história aqui, dos olha? imperadores. Aqui foi a forma que eu encontrei os remanescentes humanos da Imperatriz Dona Leopoldina e a forma com que eu a deixei. Olha só, gente, que emoção você virar o corpo dela todo. Valdirene, mais uma vez, deixa eu te dar um beijo aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Quero avisar o Dom Pedro I, pedir aqui agradecimento por você ter feito essa revolução no nosso país. E lembrando que se não fosse ele, na verdade, se ele tivesse voltado para Portugal, isso aqui estaria retalhado, né? Nosso país seria diversas repúblicas, sei lá, pode ser, não né? existiria o Brasil, né, provavelmente. Não existiria o Brasil. Pelo menos é o que eu acredito. É verdade, não existiria talvez a corrupção, né? Se bem que deixa com certeza pra lá. Gente, tá a dica para vocês então, valeu mais uma vez, Valdirene, obrigado. E, como diria Dom Pedro I, independência ou morte. Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue! Pela minha honra e pelo meu Deus! Juro promover a independência do Brasil!